E estamos abrindo mais uma vez, então saudações a todos, Ariniel aqui mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um Papo com Magia. Hoje falando sobre anjos, para quem estava na outra live, porque eu tive que interromper ela, porque os correios chegaram, mas voltei. Bom, meus amores, vamos lá, espero que todos vocês estejam bem, né? Agradecimento a todos aqueles que sugeriram o tema anjos, né? Quer sugerir algum tema? Comenta na live ou me manda mensagem ou comenta no vídeo do YouTube, né? Se você tá vendo esse vídeo no canal do YouTube, deixa o seu like, compartilha o vídeo, né? E dúvidas, meu contato tá na descrição ou comenta no vídeo que eu também te respondo. Bom, vamos lá, meus amores, anjos, né? Um tema muito debatido por aí, que gera muita discussão e muitas vezes até um certo ódio, eu não vou negar, porque dependendo da forma que você estuda e o seu coleguinha de estudo vem de outro local, vocês vão brigar, entendeu? Porque, que tá errado, mas na verdade eu estava debatendo esse assunto com um amigo meu hoje, aliás, um abraço, e a gente chegou à seguinte conclusão: é tudo uma questão de perspectiva pessoal, é uma questão de linha de estudo. Mas vamos lá, meus amores, o tio separou alguns tópicos aqui para vocês hoje, né? Não vai dar para vocês verem porque aqui tá bem iluminado, mas vamos lá. Primeiro, o que são os anjos, né? Deixa o tio ligar a luz aqui. Aí, agora sim. Vamos lá, o que são os anjos? Quando eu falo a palavra anjo, todo mundo tem aquela visão, nossa, um ser bonito, alto, todo musculoso, um Lúcifer Morningstar, né? Asas, isso e aquilo, mas não. Eles têm essa forma? Sim, eles têm essa forma. Da mesma maneira que os daimons, eles podem assumir esta forma bela, uma forma humana, para te contatar, os anjos também podem. Certo? Tanto que se você buscar na Bíblia, no momento eu não me recordo porque eu esqueci de anotar, mas se você pesquisar, procure ali no Mago Google que você encontra a seguinte expressão: anjos assumem forma, versículo na Bíblia. Não vai nem precisar abrir site, o Google mesmo já vai te passar, certo? Lá é falado que é o seguinte: os anjos eles assumiram forma humana para não assustar os humanos. Certo? Então, quando eu falo, olha, anjos não têm forma humana e a pessoa discorda, embaixo eu não vou discutir com ela. Eu falo, não, beleza, você está certo, é isso mesmo. Mas eles assumem essa forma humana para não nos assustar, certo? O que a pessoa pergunta muito, você já teve experiência com anjos? Já, várias, eu vou contar, né, no quarto ponto da live, eu contaria minha experiência com Daimons. Mas vamos lá. Quando eu falo sobre o anjo, eu estou abordando, de certa forma, todos eles, os cabalísticos, os anjos Shen, né, o Shen Hameforash, vários outros. Não vou ficar especificando anjo isso, anjo aquilo, porque senão eu vou ficar só dando detalhes não tão importantes. Vamos lá. Os anjos, eles podem assumir a forma que eles bem desejar, certo? A única coisa que tem uma forma específica é aqui no mundo físico. Eles podem assumir a forma da sua mãe, da sua irmã, do seu cachorro, do seu gato, do seu periquito, a forma que eles bem desejarem. Tanto que na Bíblia, se eu não me engano, é em Ezequiel, eu mencionei isso no último vídeo, se você não viu o último vídeo, corre lá no canal, certo? Que desceram, certo, dos céus como bolas de fogo, e aí, quando esse fogo cessou, havia um ser como se fossem dois anéis com vários olhos e asas, outro ser com uma cabeça que para cada direção, né, norte, sul, leste, oeste, ela tinha um semblante diferente e que essa cabeça girava a cada vez que ela ia numa determinada direção. Então só aí você pode ver o quanto, né, digamos assim, entre aspas, bizarra pode ser a forma de um anjo, certo? Eles podem assumir a forma que eles bem desejarem. Vamos puxar um exemplo aqui, sem muito sentido, a Goécia, certo? Lá no final da convocação do Espírito, já nas boas-vindas, você pede para que ele assuma forma humana e isenta de deformidades, certo?
Porque eu não vou negar, gente, você vê um bicho de 3 cabeças na sua frente, você fica um pouco assustado. Até pra gente, assim, que trabalha, né, chama Daimon diariamente, você fica um pouco tipo assim. Mas vamos lá, né? Vamos ao foco. A palavra anjo ou a palavra malachim, ela significa mensageiro, certo? O mensageiro do Senhor. O divino, o criador, a divina providência. Eu vou falar da forma que for mais simples para depois não dar briga, né? Porque hoje em dia tudo vira mimimi. Bom, vamos lá. Um anjo, ele pode fazer esse intermédio entre nós e o divino, certo? Ele pode fazer, ele tem o poder de fazer esse intermédio, certo? Agora vamos entrar aqui a um ponto, uma pergunta que muitos me fazem. Nós, os humanos, os seres encarnados, nós conhecemos todos os anjos? Não. Já foi falado pelos próprios anjos que nós não conhecemos nem metade deles, que ali por cima ainda existem muito mais. Jorge Flores, saudações, meu querido, seja bem-vindo. Já foi falado ali que nós não conhecemos todos eles, que nós temos acesso até uma certa parte desses anjos, certo? Se você puxar, por exemplo, a Goécia de Salomão, lá fala o seguinte: daquele que está sentado no trono ou no torno de apologia, dependendo da tradução, da 9ª legião, certo? Ou seja, nós só conhecemos até a 9ª legião. E aí, o que tem ali para cima? A gente não sabe. Eu já cheguei a debater com alguns amigos que, após nós chegarmos na última esfera da Cabala, nós talvez possamos nos deparar com essas, vamos dizer entre aspas, essas divindades, certo? Por que nós não os conhecemos? Há um motivo, certo? Há um motivo. Uma das teorias que nós temos é que eles são seres tão puros, com uma energia tão pura, que o simples contato com eles seria o suficiente para nos matar. Certo? Na própria Bíblia, você pode ver isso, que os anjos chegaram, certo? E mostraram sua presença e foi o suficiente para matar todos ali. Certo? Então, se os anjos abaixo da 9ª legião já são poderosos dessa forma, vamos pensar os que estão acima, certo? Mas vamos lá. Próximo tópico. Como agem os anjos? As pessoas sempre me perguntam, um anjo ele pode operar milagres, ele pode fazer tudo o que eu pedir? Pode. Ele pode fazer, não quer dizer que ele vá. Certo? O anjo, ele não é que nem um daimon. O daimon, você chama ele e fala, olha, eu te dou isso, 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 você faz isso, isso e aquilo. Tranquilo, vou fazer, se der problema, você que se vira. É simples. O anjo não. O anjo, o esquema com ele é o seguinte, você merece isso, você fez por merecer, cadê o seu esforço? Certo? Cadê o seu esforço? Já vi casos até de cura, deles chamarem Rafael, ele virar e falar, eu não vou fazer porque ele não merece. E ir embora. Aí eu fico tipo, é sério que ele fez isso? Fez. A mesma coisa quando... Eu vou citar um ponto agora que eu sei que isso aqui vai dar treta. A oração de 21 dias do Arcanjo Miguel. Eles já me perguntaram muitas vezes por que eu nunca fiz essa oração. Porque é simples. O Arcanjo Miguel, ele é um anjo de guerra. Mas ele me protege, mas ele é um arcanjo de guerra, certo? Ele, Camael, são arcanjos de guerra, apesar que o Miguel ele é mais voltado muitas vezes para um ponto de proteção. Mas bom, quando você faz essa oração, ele vai tirar da sua vida tudo aquilo que não te acrescenta. Eu mesmo fiquei sem telefone um tempo atrás, para quem me conhece sabe que eu falei, vou ficar tantos dias sem telefones, porque eu pedi para um anjo fazer o seguinte, olha, tira da minha vida tudo que não me está dando foco. O que aconteceu? Ele conectou de carga no meu telefone e simplesmente queimou. E aí eu reclamei, ele virou e falou, você não pediu? Tá aí. Porque eu falei com ele, olha, eu estou com dificuldade para estudar, eu queria alguma coisa que me ajudasse, queria que você removesse essa minha procrastinação. Ele
foi lá e queimou o conector do meu telefone. Entenderam a questão de como é que um anjo age? A mesma coisa a oração de 21 dias do arcanjo Miguel. Ela vai remover da sua vida tudo aquilo que não te acrescenta. Pode ser o emprego, pode ser um carro. Eu já vi casos de o cara virar e pedir o seguinte: olha, eu quero perder peso. Sabe o que aconteceu? Ele foi demitido do emprego, arrumou um emprego do outro lado da cidade. No segundo dia o carro dele quebrou. Resumindo, ou ele ia andando ou ele ia de bicicleta. Conseguiu o que ele queria. Bom, vamos lá. Como ver o trabalho de anjos desvinculado a Yahvé, visto que dentro do sistema sempre há essa ligação devido às vertentes de origem hebraica? Cara, aí que a gente vai entrar num ponto em questão. Quando você fala de um anjo, ele automaticamente vai ser conectado a Yahvé. Querendo ou não, a não ser que sejam os caídos. Né? Os caídos eles estão cagando e andando para tudo. Mas o que acontece? O anjo, ele é aquela coisa. Eu vou citar aqui até outro caso que foi questionado a um anjo o porquê que ele não fez aquilo. Ele simplesmente virou e falou: você é o divino criador? E ficou tirando com ignorância. E virou e falou: não, você não é. Então, não me questione. É simples. Cara, o anjo, ele é praticamente, em algumas questões, vão dizer assim, que ele é parte de Yahvé. Que os anjos, né? Se você pegar lá os 72 nomes divinos que deram origem aos anjos, né? Aos seres angelicais, eles são parte do divino, eles são parte do todo. E aí vai entrar aquela teoria que os anjos eles querem a nossa evolução porque nós também somos parte de um todo. Certo? Olha lá. A cagada mágica da Anatel Angélica. Já fiquei sem namorada para fazer banimento com Hecate. Cara, pior que eu também. Uma vez eu fiz um banimento e aí eu foquei. Outra vez que eu fiquei sem um telefone. Eu fiz um banimento e pedi que tirem da minha vida tudo que me traz a procrastinação. Fiquei sem celular de novo. Cara, quando a gente faz um banimento, principalmente com anjos, cara, você pode esperar de um a tudo. Eu vou contar um caso meu, não deveria contar agora na live, mas eu vou contar. Eu tive um relacionamento de 8 meses, onde eu me desvinculei da magia, né? Me desvinculei que eu não fazia nem oração, não meditava, terceiro olho fechou, a coisa toda. Aí beleza, terminamos, eu ia me matar, né? Por incrível que pareça, quem me conhece hoje em dia fala, eu não acredito que você faria isso, mas sim, eu ia fazer isso. Quando não, eu faço uma oração e quando eu olho para o lado tem um anjo assim. Me olhando dessa expressão. Ele virou para mim e falou o seguinte. Aprendeu, né? Agora você entendeu. Ele simplesmente levantou, virou e disse: da próxima vez que você fizer qualquer cagada e deixar a gente de lado, de uma coisa você pode ter certeza. Que pena de você a gente não vai ter. A primeira vez a gente deixou você passar, a segunda não vai acontecer. Para vocês verem. Aí me perguntam, será que anjo realmente é um ser bondoso? E aí vamos lá. Vamos falar um pouco agora de tipos de anjo. Existem anjos guerreiros, anjos para cura, anjos de prosperidade. Eu até tenho uma história muito bacana com o Uriel, o dia que o Uriel me deu um presente. Mas vamos lá, voltando à questão, como agem os anjos? Os anjos, eles sempre vão focar na sua evolução. Olha lá, qual a minha opinião sobre ataques mágicos com anjos? Acho que tem que ter uma autoridade maior? Depende muito do anjo. Nessa questão eu tenho muita essa opinião, depende muito do anjo. Porque eles vão atacar se você tiver sido atacado primeiro. Eu já vi um caso, né, que a mulher ela chamou um anjo, deu vários nomes, aí falou, eu quero que você mate todas essas pessoas. Sabe o que o anjo fez? Foi lá e matou ela. E aí, depois de muito tempo, descobriram que tinha sido anjo, chamaram ele, perguntaram por que ele falou, simples, ela queria tirar a vida de gente inocente, isso não pode acontecer. E foi embora.
Quando a gente fala de um ataque de um anjo, a gente pode esperar muita coisa. Entendeu? Principalmente ali o Camael, né? O famoso Camael. É um cara que o pau quebra. Entendeu? O pessoal até me recomenda muito. Usa o Camael, mas eu falo, não, cara, eu não gosto de usar anjo, porque o anjo, ele vai nessa treta do merecimento. Ele só vai atacar se você for atacado antes. Ele não vai chegar e vai, aqui, isso e aquilo, mas aí entra um porém. Existem né, alguns grimórios, como o grimório, eu não vou citar nomes para evitar curioso, né, porque a gente sabe que magia com anjos é muito perigosa. Os anjos do primeiro firmamento, os anjos da ira, é um firmamento de anjos só para ataques. Tanto que na ritualística tem escrito o seguinte: deposite todo o seu ódio na hora do ritual. Certo? Eu quero ver quem fala, eu quero saber mais sobre, procura o canal do Jorge Point. É um cara assim que tem uns vídeos muito bacanas, alguns. Certo? A magia de ataque com anjos, ela muitas vezes ela pode ser forte, entendeu? Ela pode ser muito forte. Por quê? Vamos supor assim, você chama o Miguel, né, o famoso Miguel. E aí fala com ele assim, olha só, eu quero que você me ajude a atacar ou contra-atacar, certo? Fulano. Se ele falar que vai fazer, a partir daquele momento você pode esperar que essa pessoa apareça com câncer do nada. Você pode esperar que essa pessoa caia de moto, bata o carro do nada, entendeu? Porque eles têm o poder para fazer isso. A partir do momento que eles vão perceber que você está perdendo sua evolução por conta daquela pessoa, eles vão querer erradicar o problema. Certo? Na própria Bíblia, data que os anjos, né, eles atacaram cidades inteiras, como Sodoma e Gomorra. Eles erradicaram a cidade, digamos assim, em minutos, porque o pessoal ali estava no pecado. Então, quando a gente fala assim sobre ataque com anjos, a pessoa fala assim, mas eles são bons? Não, eles não são. Anjos, eles visam a evolução humana, certo? Eles visam a evolução. Só que se você está empacando a evolução de alguém, uma coisa você pode esperar, que você vai levar uma hora ou outra, se alguém chamar um anjo. Deixa eu ler uma próxima pergunta aqui. Eu estava fazendo um ritual de proteção para o meu lar contra energias e pessoas negativas com os anjos. No segundo acampamento do primeiro firmamento, minha sogra veio me visitar. Deu um negócio na mulher, um calorão, passou mal e teve que ir para o outro lado de fora da casa. Exatamente. É dessa forma que eles vão atuar. Entendeu? Eles não querem saber se é a sua mãe, se é a sua sogra, se são seus pais, seus irmãos. Se tá te prejudicando, vai levar. Magia com anjo, até um amigo meu que até que ele brinca que é o seguinte, magia com anjo é tiro para todo lado. Vamos lá. A Ellen está perguntando, você particularmente trabalha mais com anjos ou com daimons? Por quê? Na maioria dos casos, eu trabalho com daimons. Por quê? O daimon, a gente sabe que daimon tá pouco se lixando pra gente. Entendeu? Eles estão um pouco se lixando. Então, se você chamar ele e falar o seguinte, olha, eu quero isso, ele vai, se tiver como te conceder e você molhar a mão dele, ele vai fazer. Ele não liga se tiver que machucar alguém, ele não liga se você vai ter que perder sua evolução, seu tempo de estudo, ele não tá nem aí. O anjo não. O anjo, ele vai ponderar a situação, né? Ele vai ver ali a lei moral, né? Aquilo lá vai te acrescentar em alguma coisa? Não vai, então você não vai ter, é simples. Geralmente, eu gosto muito de trabalhar com anjos na questão de ensinamentos. Porque como eles visam a evolução, eles vão me ensinar coisas que me farão evoluir. Né? E como eu sempre digo, eu busco o conhecimento. O anjo, ele é aquela coisa. Rafael, eu quero que você... Eu sou diabético, né? Eu vou aproveitar a pergunta e eu vou contar uma experiência minha com ele. Eu chamei ele, né? Já tem uns 3 anos, e falei, por que você não me cura? Ele simplesmente olhou para mim,
como sempre, né, no estilo dele, olha, porque simples, até agora você não percebeu que você tem que aprender algumas coisas ainda antes de evoluir, certo? Na hora que você evoluir, na hora que você chegar no estágio certo, aí você vai ser normal novamente. Fora isso, enquanto você não aprender, você pode fazer o que você quiser, que você não vai ser curado. Foi isso que ele falou. Aí ele simplesmente olhou para mim e perguntou, mais alguma coisa? Eu falei, não, obrigado, e foi embora. Então, muitas vezes, eu me limito muito a trabalhar com anjos por conta disso, certo? Eu geralmente uso anjos para uma questão, vamos falar assim, magia branca, né? Eu quero harmonizar um casal, eu quero parar uma briga, vou chamar um anjo, cara, para essa briga aí para mim, entendeu? Deixa isso aí mais calmo, entendeu? Aí eu vou chamar um anjo. Mas de resto eu chamo os Daimons, entendeu? Eu chamo os Daimons porque eu gosto dos Daimons também. Eu gosto muito de anjo, como eu já mencionei, na questão de conhecimento. Informações, certo? Pergunta para eles, olha, por que disso? Por que daquilo? Certo? Mas vamos lá. Minhas experiências com anjos. Ao decorrer da vida, nos últimos 10 anos, eu não vou negar, eu tive muita experiência com eles. Certo? De eu ir para no hospital, eu pedir ajuda, eles me responderem, de eu ser puxado de projeções astrais de locais onde eu não deveria ter entrado, né? A minha primeira experiência foi há 10 anos, quando eu entrei em coma, né? Que os médicos mesmos falaram, olha, ele não tem chance de sair desse coma, né? Eu tenho até o laudo ali, tudo certinho, tudo prescrito, eu posso até postar aqui depois, que eu fui puxado por um anjo e ele perguntou, o que você quer? Aí eu falei, cara, eu quero viver minha vida. E foi, então beleza então. Você pode voltar para lá, tranquilo, mas você nunca mais vai ser normal. E realmente, né, hoje em dia eu tô aqui. Bom, outra experiência, fui para no hospital. Para quem não sabe, quem é diabético, dependendo do tipo de remédio que você ingere, ele vai causar um inchaço no seu pâncreas. E aí, meu pâncreas inchado, sentindo uma dor do caramba, que eu não conseguia ficar em pé. Eu deitado na maca, me revirando, não tinha remédio para a dor que fazia aquilo passar. Eu peguei e falei, meu Pai, divino Criador, me mostra o que eu tenho que fazer. O que aconteceu? Na mesma hora, eu apaguei, fui puxado para uma maca, só que era agora um local escuro, certo? E tinha uns 4, 5, 6 seres ali em volta de mim e eles estavam comentando sobre si, falavam uma língua que eu não entendia, eu pelejei para entender, eu não entendi o que eles falavam, certo? Era como se fosse um chiado misturado com algumas palavras e ao mesmo tempo uma coisa muito poderosa que eu não entendia, que eu tentava entender o que eles estavam falando. Até que um deles virou para mim, viu que eu estava percebendo eles, e ele falou, olha, a gente te ouviu, é o seguinte, toda vez, se pode ser em você, pode ser em outras pessoas que você sentir dor, você vai pegar a sua mão direita, que é a minha mão de poder, e vai girar ela, metalizando uma energia branca no sentido horário, certo? Aí, na hora que eu fui perguntar mais alguma coisa, eu já acordei. Aí eu peguei, comecei a fazer e deu certo. Tanto que eu ensino isso para as pessoas até hoje. Você está sentindo dor, mentaliza uma luz branca na sua direção, no sentido horário, certo? Começa a fazer o sentido horário que você tende a melhorar. Bom, vamos lá. A experiência mais recente que eu tive com um anjo foi durante uma consagração, foi com o arcanjo Uriel, certo? O arcanjo Uriel, para quem não sabe, é o arcanjo da riqueza, né? E aí, bom, eu fazendo a consagração da bola de cristal, eu não trouxe ela aqui por orientação deles, certo? Porque enquanto eu preparava toda a minha ritualística, né? Eu trouxe algumas ferramentas aqui, claro, para mostrar para vocês. Na hora que eu peguei a mão na esfera de cristal, eles falaram, não, essa você não vai levar. Essa aqui fica aqui guardada. Aí eu falei, tá bom, não discuti. Que foi o seguinte, eu estava, né, na hora de Mercúrio, fazendo a minha consagração da esfera de cristal, seguindo as orientações, quando eu mencionei o nome Uriel. Tinham várias e várias velas acesas,
As velas estavam com chamas normais. Quando eu mencionei o nome Uriel e comecei a recitar a oração que mencionava ele naquele momento, a chama das velas simplesmente tomaram uma altura que não tinha um padrão comum. E aí o quarto começou a ter uma presença divina, que eu estava assim incomodado, porque estava tendo barulho de fora do quarto. O barulho simplesmente cessou, eu fui tomado por uma paz muito grande, certo? E aí, quando eu olhei para trás, eu vi um espírito. Só que ele virou e falou, volta para frente e continua fazendo o que você está fazendo. E aí eu continuei abençoando ali, né, consagrando a esfera de cristal. E aí ele chegou para mim e falou, ó, meus parabéns, a gente ouviu sua prece. E aí eu encerrei tudo, agradeci, né? Da mesma forma que você pede, é sempre bom você agradecer. E aí, na hora que eu saí do quarto, né? É um corredor. Eu abri a porta, saí do quarto, vim para o corredor. Tinha uma pena branca no chão. Branca, branca, branca. E para quem sabe, eu tenho 4 gatos. Gato vê uma pena, ele vai querer arregaçar ela, porque para eles é brinquedo. E os meus gatos, todos no sofá, olhando aquela pena, e nenhum chegava perto. Nenhum. Aí na hora que eu passei perto, eu já dei aquela olhada pro chão, já pensei, tem coisa errada nisso aqui. Aí eu ouvi de novo a voz, toma, guarda de presente para você. E eu tenho ela guardada ali até hoje. Outra coisa que eles não me deixaram trazer. Certo, mas eles já mostraram até mesmo o propósito daquela pena, aonde eu devo colocá-la. Certo? Já deixa eu falar aqui, ó. Essa pena é para você, você vai colocar ela aqui e aqui. Use-a nos seus rituais. É uma pena totalmente branca, 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 limpinha. Ela nem cheiro, para vocês terem uma ideia, né? Aquele cheiro de pássaro, ela tem. Ela é totalmente branca. E é uma pena que é uma coisa muito estranha. Pode bater vento, do jeito que for, ela não sai do lugar. Aonde eu coloco ela, ela fica. Meus gatos não pegam ela, certo? Eu posso deixar ela aqui, ó. Eu estou fazendo a live em cima da mesa do escritório. Meus gatos ficam aqui direto. Eles sobem na mesa, mas eles não pegam nessa pena. É uma coisa estranha. Mas a gente sabe bem o motivo, né? Vamos lá agora. Formas de contato com anjos. Aqui agora eu vou citar tanto a forma simples, tanto a forma que eu utilizo, que é da ritualística, da magia cerimonial. Zaf, salve meu querido, seja bem-vindo à live. Bom, eu conheço várias e várias formas de você contatar anjos. Você pode muito bem fazer isso aqui, ó, tal anjo, me abençoa, ele vai te ouvir. Você pode pegar uma vela, colocar ali um cálice com água, o pantáculo do anjo, e fazer toda uma ritualística. Você pode pegar uma vela branca, uma vela amarela, por exemplo, o meu arcanjo, o meu regente cabalístico, que é o anjo Arahel, é o anjo 59, ele utiliza da vela branca, quer dizer, da vela amarela, né? Então, eu quero contatar ele, eu utilizo uma vela amarela. Tem uma hora dele, né, que é às 19h20 da quinta-feira. O salmo é o 112 e eu peço a ele para atrair os meus atributos. Uma coisa muito simples, certo? Atualmente a gente conta com até muitos livros muito bacanas para estudos na questão de magia angelical. Mas o que acontece? Às vezes vai ser uma ritualística muito complicada. Para quem já leu a chave maior de Salomão, né? Ou a clavícula maior de Salomão, sabe do que eu estou falando, entendeu? Que são 9 dias de preparo para você chamar os anjos ali, certo? Existem várias formas de se contatar um anjo. Eu, por exemplo, utilizo da arte de Tritêmios, certo? Que nem é uma arte, é mais uma ritualística, né? Que engloba nos estudos. Uma pergunta que muitos me fazem, eu gostaria que você me desse um exemplo de como eu posso estudar a magia enoquiana, a magia dos anjos, certo?
é o seguinte, eu sempre recomendo de início você pegar a chave maior de Salomão, ler, né, os ensinamentos que Salomão passa a Roboão, seu filho, e dali você vai ter as consagrações, alguns pantáculos, certo? E a partir disso, você ir evoluindo. Você pode pegar ali a partir disso a arte de tritêmios, que te passa uma ritualística. Você pode pegar os anjos cabalísticos, você pode pegar os anjos do Shenhan Meforash, a Cabala de Akash Barakash, que são 1.200 páginas para leitura, certo? Tem até o livro do Frater Magog, com a qual agora eu não lembro o nome. Quem souber o nome, comenta aí por gentileza que eu agradeço. Tem também até mesmo o dicionário enoquiano, certo? São todos livros que falam sobre a magia com anjos. Tem também, se eu não me engano, acho que é Rufus Opus, é isso. O único porém desse livro é que ele está em inglês, né? São 30 páginas só. Eu tenho ele traduzido. E bom, vamos lá. Agora o tio vai mostrar para vocês algumas ferramentas que eu utilizo na minha ritualística com anjos. Eu vou citar também, passar algumas instruções para aqueles que não têm uma mediunidade e não sabem, né, distinguir se realmente é a presença do anjo ali. Vamos lá, olha só. O tio trouxe aqui para vocês, né, a minha tábua de tritêmios, né? Olha só. Ah, onde é que eu posso adquirir uma dessa? Bom, tem um rapaz aqui no meu Facebook, o Gabriel, né? Ele confecciona essas tábuas. Essa aqui, se você quiser uma igual dessa, só você printar e mandar para ele e falar, eu quero dessa maneira aqui, igual que ele faz para você. Ele faz da forma que você quiser. Depois eu vou marcar ele aqui, quem quiser entre em contato com ele. Bom, vamos lá. Essa tábua aqui, olha só, ela é posicionada nessa direção, né? Com o nome Rafael para cima. Aqui é posicionado um cristal, né? E o selo do anjo. Eu ia falar do espírito, mas eu vou falar do anjo. E a partir disso tem toda uma ritualística, orações, né? Até mesmo, variando da ritualística que você usa, você vai encontrar confissões. Por quê? Da mesma forma que um anjo é um ser muito puro, para um contato com ele, você deve estar muito puro. Eu faço essa questão do puritanismo até para os daimons, né? O Artanis falou, depois seria interessante disponibilizar o nome desses livros. Sim, eu vou fazer um post citando, listando todos os livros, e se eu tiver também, né, em PDF, eu vou disponibilizar o link para todos poderem fazer o download. Certo? Esses livros, se você colocar, por exemplo, o dicionário enoquiano, PDF você encontra, o livro do Magog também já tem em PDF. A maioria dos livros que eu cito aqui, você encontra todos eles em PDF, que nem o do Tritêmios. Se você colocar Tritêmios, geralmente você não encontra. Eu aconselho vocês a colocarem a arte de conjurar ou chamar espíritos em cristais ou para cristais. Por quê? Existe também um livro chamado A Arte de Prender Espíritos em Cristais. E aí pode dar uma divergência e nego acabar fazendo merda e depois eu ser responsável, né? Mas vamos lá. Nessa ritualística você deve estar puro, né? Você fará algumas orações. E aí, para você que não tem uma vidência, o que eu te aconselho a usar? O pêndulo. Aqui a gente tem o pêndulo egípcio, né? Ele está brilhante, todo bonitinho, porque eu te invernizou ele, ou infernizou, que nem eu brinco. E aqui você pode usar isso para se comunicar com o espírito ali presente. Isso vale não só para ritualística com o anjo, mas para qualquer ritualística. Às vezes eu uso isso aqui até numa desobsessão. Às vezes o espírito ele está ali, mas não sabe como se manifestar. Eu converso com ele através disso. Você pode usar o oráculo. Olha só, tem aqui o baralho cigano, muito simples. Se eu não me engano, é o Lenormand. Baralho cigano, Madame Lenormand. É um baralho muito simples. Ele traz cartas muito simples de serem compreendidas. E você pode utilizar isso aqui no ritual para perguntar se realmente é o espírito que está ali. Certo? Porque pode muito bem acontecer de você chamar o espírito e vir outro. Entendeu? Já aconteceu comigo? Já. De eu chamar um daimon e chegar um espírito ali, eu falar, não, peraí, entrei errado nisso aqui. Eu cheguei com ele e falei, quem é tu? Eu falei, eu sou tal. Eu falei, não é, porque eu conheço a energia. Rala.
Peguei, fiz o banimento, comecei o ritual tudo de novo. Aí o espírito veio. Bom, vamos lá. Agora, aquela pergunta. Anjos são bons ou maus? O anjo, ele é neutro. Ele pode ser tanto bom, tanto ruim. Depende da sua experiência. Eu já tive experiências boas, maravilhosas. Já tive experiências ruins, horríveis, né? Os anjos já tiraram pessoas da minha vida que eu gostava, mas que me faziam mal, certo? Que não me acrescentavam, não me agregavam em nada. O anjo, ele sempre vai ter essa interação, certo? De gostar da sua evolução. Tudo que um anjo fizer para você será inteiramente voltada à sua evolução, ao seu aprendizado. Você pode chegar num anjo e falar o seguinte: eu quero um emprego em tal lugar. Ele vai olhar para sua cara e vai falar: eu não vou te dar porque ele não vai te acrescentar em nada. Certo? Ele já me colocou em locais onde eu chorava, mas que hoje eu vejo que me acrescentaram. Certo? Que me acrescentou conhecimento. Então, o anjo, ele vai te colocar em situações boas, ele vai te colocar em situações ruins. Por quê? Eu vou citar agora uma frase que eu nem lembro quem falou isso, mas a humanidade, na maioria dos casos, em 90% dos casos, ela só aprende através da dor. A humanidade, raras vezes, ela evolui através da bondade e do amor. Ela aprende através da dor e do sofrimento. Certo? Bom, eu agora vou relatar mais uma vez uma experiência com um anjo. Essa foi recente, bem recente, foi semana passada, que eu estava lidando com um caso amoroso e tudo que a gente fazia nas cartas mostravam positividade que ia dar certo. Chegava no dia do ritual, faltando meia hora para eu começar o ritual, o anjo aparece e fala o seguinte: você não vai fazer o ritual. Se quiser, você pode chamar ele. Pode chamar o ritual, ignorem meu gato. Pode chamar eles, não vai dar certo. Aí eu questionei o porquê. Ele falou assim, ó, o seguinte, eu não vou citar nomes, claro, o respeito e o sigilo às pessoas sempre. Ele falou assim, ó, primeiro, o rapaz se acha o dono do mundo, acha que ele é o divino, que tudo gira em torno dele e não é assim que a coisa funciona. Então, não vai fazer. E segundo, a pessoa que te contratou não sabe esperar. Na hora que ela aprender a ter a paciência e que ele aprender a ter humildade, aí vai dar certo. Fora isso, você pode fazer o que você quiser, que não vai funcionar. Aí eu perguntei para ele, mas o porquê? Aí ele já mandou aquela: você é o divino criador? Não. Então não me questione. Aí eu já fiquei tipo assim, nossa, tá bom. Aí ontem eu chamei ele novamente, aí ele falou, olha, tá encaminhando. Então daqui a um tempinho você já consegue fazer. Eliana, boa tarde, minha querida, seja bem-vinda. Cara, os anjos, eles sempre vão ter essa pegada, a sua evolução, principalmente os mais elevados. Existe até uma teoria que fala que é o seguinte, o anjo, ele só tem essa treta de, eu quero que você evolua, eu quero que você aprenda, porque quando você aprende, ele cresce. Se vocês lerem, por um exemplo, alguns livros do Kardec, alguns livros do Rubens Saraceni, os dois vão citar a mesma passagem. Quando um espírito superior te faz evoluir, te faz ascender a uma nova esfera, ele também ascende. E aí que entra aquela questão, será que um anjo ele realmente é totalmente bom? Ou será que é só interesse? Porque é aquela coisa, ninguém aceita fazer nada de graça. Certo? Tem essa questão. É uma teoria, eu não estou afirmando nada. Isso aqui eu não sou o divino, eu não sou o detentor da verdade, tá, gente? Porque, né, hoje em dia a gente tem que deixar claro, porque senão daqui a pouco meu rosto está em todos os grupos. Bom, vamos lá. Um adendo. Cuidado
com o que vocês pedem para os anjos. Cuidado. Eu sempre digo, um anjo nem sempre é bom e um daimon nem sempre é ruim, né? Entre aspas. Por que eu digo isso? Quando eu falo de tomar cuidado, é porque eles podem tirar de você coisas que você gosta. Ah, mas eu gosto porque eles tiraram, porque atrapalha a sua evolução. A pegada deles é essa. Se atrapalha a sua evolução, o problema é seu. Entendeu? Perdeu, não mandei me chamar. É simples. Ah, mas os anjos, eles podem ferir pessoas? É claro. E se for necessário, eles vão fazer isso sem pena nem dó. Entendeu? Na própria Bíblia tem isso. A morte dos primogênitos, a destruição de Sodoma e Gomorra. Entendeu? E agora, gente, quase finalizando a live, um ponto que eu havia esquecido de mencionar. A origem, né? Como surgiu o contato com os anjos. Os primeiros livros que nós temos até o dado momento que relatam, né, a questão deste contato angélico, vem lá da época de Enoque, lá da época de Noé, certo? Que um anjo, Raziel, estava meio puto, né, com o pessoal lá de cima. Então ele chegou e falou, quer saber? É assim, vou sacanear. Ele chegou e entregou um livro para eles. Eu não me recordo o nome do livro agora, mas eu vou fazer aquele post, como eu sempre faço, mencionando tudo que eu falei. E entregou para ele, ó, você faz isso, 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 você consegue fazer isso e aquilo. Certo? E aí, a partir disso, veio surgindo novos e novos livros e grimórios. Um dos famosos, né, ali no meio ocultista, foram John Dee, né? John Dee, que fez grandes adendos ali, grandes descobertas com a magia enoquiana, porque ele via os anjos, ele falava com eles, certo? Eu não lembro o nome do parceiro dele agora, eu esqueci, quem souber comenta. John Dee, certo, fez muita essa questão. Um livro também que cita os anjos é o livro de Enoque, certo? Vamos lá aqui, ó. Como faço para saber qual é o nosso anjo da guarda e o nosso anjo protetor? Vamos lá. O anjo da guarda, ele é o anjo que ele te acompanha desde o dia que você nasce e até o dia que você desencarna. É simples. Você pode pegar uma vela branca e pedir para ele falar o nome dele. Ele vai falar na primeira vez? Não. Não vai falar. Você pode meditar e pedir para ele falar o nome dele. E geralmente o seu anjo protetor, ele costuma ser o seu anjo guardião, certo? Outra coisa que vale ressaltar, anjo cabalístico não é o seu anjo guardião. É que nem eu falei, o anjo Arahel, certo? É um trono lá do coro do Miguel, certo? Ele é um anjo que rege a minha data de aniversário, da quinta-feira, e é só isso. Eu posso contatá-lo e pedir para ele trazer as propriedades dele para mim, mas ele não vai ser o meu anjo guardião. Karina Guzmão, boa tarde, minha querida, seja bem-vinda. O anjo, certo? A gente tem ali, um anjo guardião, um anjo da guarda, espírito protetor, guardião, no fim é a mesma coisa. Uma das formas de você contatar é você conversar com ele. Conversa sozinha mesmo, entendeu? Fala com ele, eu falo direto com o meu. Direto eu tô aqui em casa aqui, tá com alguma coisa, eu falo com o meu anjo. Cara, pô, foda, né? Essa situação ele é. Entendeu? Eu demorei uns 3 meses para ele chegar e realmente me falar o nome dele. Certo? Mas, voltando. A origem, né, dos anjos, tanto os anjos, vamos fazer os celestiais como os caídos, se denota a uma época bem primitiva da humanidade, lá na época de Enoque, magia enoquiana, Enoque, certo? É ali que temos ali os primeiros registros e contatos com os anjos. E a partir disso foi se havendo descobertos os livros de Raziel, né? A magia judaica com anjos, né? Mas bom, meus amores, é isso.
né? Já temos aí praticamente quase 50 minutos de live. Eu agradeço quem viu até aqui, tá? Essa live, ela foi uma live, né? Bem assim, bem aberta, não foi um tema tão definido, né? Foi mais para abordar, de certa forma, a magia com anjos, né? Deu dar pequenos detalhes aqui para vocês, certo? De como vocês podem, né, contatar eles, como trabalhar com eles e principalmente os cuidados que nós devemos ter. Mas, bom, em breve eu trarei novas lives com pontos mais específicos, como contatos, orações, né, formas de trabalhar, o que pode e não pode ser pedido, né, os cuidados que devemos ter, mas é isso, tá? Até a próxima, gratidão a quem viu até aqui, que Adonai nos abençoe hoje e sempre e que o seu anjo te guarde hoje e sempre.